vinha só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Bom dia, crianças, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, lendo a Bíblia em casa, orando, participando das lives e vendo todas as aulas. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula com histórias bíblicas, mas antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos mais uma vez juntos para aprendermos da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa abençoar cada criança, cada ouvinte, cada família, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor venha falar conosco nesta aula. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O nosso personagem da história de hoje se chama Saulo. E essa história se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 9. Saulo, desde quando ele era criança, ele gostava de frequentar a sinagoga, que era um lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para aprender mais sobre o Senhor, como se fosse uma igreja. E Saulo, desde quando ele era criança, ele gostava de ir para a sinagoga, para aprender os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor. Ele gostava de ouvir os ensinamentos do seu professor, do seu mestre, Rabi, chamado Gamaliel. Ele gostava de estar lá aprendendo mais sobre Deus e ele gostava e se empenhava muito para agradar ao Senhor. Então ele cresce, se torna um adulto, se torna um homem orgulhoso e se torna um fariseu. Fariseu era um dos grandes mestres da lei daquela época, era um homem muito importante. Então Saulo ia fazer de tudo para estar agradando o Senhor, para fazer a vontade dele. E naquela época, Saulo já tinha ouvido algumas histórias falando sobre Jesus, que Jesus tinha operado milagres, que ele tinha curado pessoas e que também Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Mas Saulo não acreditava nessa história não. Para ele era uma grande mentira. Ele sabia que Jesus tinha sim feito coisas boas aqui, que ele tinha curado pessoas, que ele tinha morrido numa cruz, mas para ele era um absurdo, era uma blasfêmia contra Deus falar que Jesus era filho de Deus e que ele estava vivo, reinando nos céus junto com Deus, junto com o Senhor. Então, Saulo e mais alguns homens começaram a perseguir esses cristãos, começou a prender, punir e até mesmo matar esses cristãos. Um exemplo é Estevão. Estevão, ele era um jovem que ele amava o Senhor e ele pregava o evangelho de Jesus e ele foi morto apedrejado porque ele disse que viu os céus abertos e Jesus ao lado de Deus em pé. Então ele morreu apedrejado porque ele falava do amor de Jesus e dizia que ele estava vivo e reinando com Deus. As pessoas não acreditavam nisso e queriam acabar com a propagação do Evangelho. E um dos maiores perseguidores da história dos cristãos foi Saulo.
E esses cristãos, sabendo que Saulo estava se empenhando para acabar com a propagação do evangelho, que as pessoas parassem de falar de Jesus, elas começaram a fugir para cidades mais próximas. E uma delas, Damasco, que era próxima de Jerusalém. Só que para Saulo ir até Damasco e pegar esses cristãos para trazer de volta, ele precisava de uma carta. Então, Saulo ele vai até o sumo sacerdote, pega essa carta de permissão para poder ir até Damasco e trazer os cristãos de volta para Tarso. Então Saulo vai lá, ele pega a carta e ele vai iniciar a sua viagem até Damasco. Então ele pega os seus cavalos, os seus burros e mais 2 homens para iniciar essa viagem com ele. E no caminho, passou 1, 2, 3, 4, no 5º dia, quando era o meio-dia, que o sol estava brilhando forte, estava quente, estava aquele calor, quando eles estavam na viagem, no caminho, uma luz diferente e muito forte apareceu no céu. E essa luz ela era tão forte que Saulo caiu do seu cavalo, porque aquela luz era muito forte, mais forte do que o sol. Saulo caiu do cavalo e saiu uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, espantado com aquilo que tinha acontecido e ao mesmo tempo maravilhado, ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus ele diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Saulo ainda não tinha entendido que se ele estava perseguindo os cristãos e queria que parassem de falar sobre Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus, o próprio Senhor. E aí, Saulo fica espantado com aquilo que ele estava vendo, com aquilo que ele estava ouvindo. E Jesus diz: vai até a cidade e lá alguém vai te mostrar o que você deve fazer. E essa luz desapareceu do céu. E Saulo não conseguia mais enxergar nada. Aquela luz era tão forte que cegou Saulo. Saulo perdeu a sua visão. Ele não conseguia mais enxergar. E aí, os seus 2 homens que estavam com ele naquela viagem levaram Saulo até a casa de Judas. E na casa de Judas, Saulo ficou lá sem comer por 3 dias, sem comer e sem beber nada. Ele ficou orando e falando com Deus, porque Saulo, ele percebeu que Jesus ele estava vivo, de que Jesus ele era realmente o Filho de Deus, que ele estava no céu com o Senhor. E aí, Saulo ele ora, fala com Deus e pede perdão pelos seus pecados. Ele reconhece que tudo aquilo que ele estava fazendo, achando que estava agradando o Senhor, na verdade não estava desagradando a Deus. E ele lembrou de tudo que ele tinha feito, de quantas pessoas ele prendeu, ele puniu e até mesmo matou, achando que estava fazendo uma coisa boa, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não estava. E Saulo ele fica ali aqueles 3 dias orando. E Jesus mostra para ele numa visão que um homem chamado Ananias iria até a sua casa, colocaria suas mãos sobre ele e ele seria curado da sua visão. E lá do outro lado da cidade, Deus se revela a Ananias e ele diz que Ananias vai até a casa de Judas, vai se encontrar com um homem chamado Saulo, vai colocar as mãos sobre ele e ele vai ser curado. Só que aí, a Ananias já tinha ouvido algumas histórias sobre Saulo. Ele ouviu falar que Saulo tinha prendido cristãos, que Saulo estava perseguindo cristãos, que Saulo matou os cristãos. E Ananias ele fica com medo, mas ele diz: Senhor, eu tenho que ir na casa de Judas para curar a Saulo, o homem que queria que não pregasse sobre o seu evangelho, que as pessoas não crescem no Senhor. E aí, sabe o que Jesus disse? Vá, Ananias, porque eu escolhi a Saulo para pregar o meu evangelho. Tá vendo? Jesus, ele queria dar uma nova chance a Saulo. Mesmo Saulo tendo feito tantas coisas erradas que desagradaram o Senhor, que machucaram pessoas, o Senhor queria dar uma nova chance a Saulo. Ele sabia que Saulo era um pecador, mas também sabia que ele poderia fazer uma grande obra na vida de Saulo, e que ele poderia ser um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho para outras pessoas. Ele queria transformar a vida de Saulo. Então, Ananias vai lá até a casa de Judas e encontra
Saulo orando, falando com Deus. E aí Ananias diz: irmão Saulo, aquele que te trouxe aqui, que apareceu naquele caminho para você, me trouxe aqui para devolver a sua visão, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, Saulo, ele começou a enxergar de novo, ele viu Ananias e ele se alegrou tanto de ele conseguir ver de novo, mas a alegria do seu coração era ainda maior, porque ele sabia que apesar de tudo que ele tinha feito, o Senhor amava Saulo, e o Senhor estava cuidando de Saulo e dando uma nova oportunidade para ele. Jesus estava cuidando de Saulo. E aí, Saulo se torna um cristão. Saulo também se batiza e começa a pregar o evangelho de Jesus para as pessoas. E as pessoas ficam maravilhadas com tudo aquilo, porque as pessoas sabiam sobre Saulo. Saulo, ele era um homem muito conhecido. As pessoas ouviam dizer que Saulo tinha perseguido, matado e punido cristãos. Mas Saulo, ele estava diferente. Aquele homem que queria que as pessoas não falassem sobre Jesus, não pregassem o evangelho, estava pregando o evangelho. E aquele homem que não acreditava em Jesus e queria que as pessoas não acreditassem em Jesus, estava crendo em Jesus. Ele começa a andar com os cristãos, aprender mais sobre o evangelho de Deus e começa a falar sobre Jesus para as pessoas. Saulo, ele se tornou um grande missionário e a vida dele foi transformada por Jesus, porque ele reconheceu que ele era um pecador e ele teve um encontro com Jesus que mudou toda a vida dele. Assim como Jesus transformou a vida de Saulo, ele quer transformar a minha e a sua vida. E assim como ele perdoou a Saulo, ele quer nos perdoar. Mas sabe como? Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas o que esse versículo está querendo dizer? Está dizendo que se eu e você acreditarmos que Jesus, ele veio à terra, ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue para perdoar o meu e o seu pecado, e ele ressuscitou no terceiro dia, hoje ele está vivo e reinando com Deus no céu e preparou um lugar para nós, para morarmos com ele eternamente, nós seremos salvos. Se nós reconhecermos e confessarmos, acreditarmos que Jesus, ele é Deus, que ele está vivo e que ele nos perdoa através do seu sangue, nós seremos salvos. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer e confessar. E como nós vamos fazer isso? Orando, falando com Deus. Você aí na sua casa, você acredita que Jesus ele está vivo? Você acredita que Jesus ele pode perdoar o seu pecado? Que ele pode transformar a sua vida, assim como ele transformou a vida de Saulo? Saulo, ele fez muitas coisas que não agradou ao Senhor, muitas coisas ruins. Mas Deus estava olhando para Saulo e queria mudar a vida dele, queria usar ele como instrumento nas suas mãos. Ele também quer usar você, ele também quer me usar. Mas para isso, nós precisamos fazer igual a Saulo, precisamos orar, reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus. E aí ele vem e muda a nossa história, muda a nossa vida, ele nos perdoa, cuida de nós. Jesus, ele ama você incondicionalmente, por isso ele morreu numa cruz, para perdoar os nossos pecados. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que ele nos perdoe, para que ele nos encha da sua graça e para que ele nos abençoe e esteja sempre nos guiando. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Jesus. Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Deus, por mais esta aula, porque o Senhor falou ao nosso coração. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, porque sabemos, Pai, que somos pecadores e que precisamos de Ti. Que o Senhor possa, Jesus, visitar cada uma dessas crianças, dessas famílias, Pai, dessas pessoas que estão participando dessa live, que o Senhor possa cuidar de cada uma delas, que o Senhor possa nos perdoar, nos encher da Tua graça, do Teu amor, que venhamos ser guiados por Ti e transformados, Pai, pelo Seu amor e pela Sua palavra, que o Senhor possa nos usar para falar do Seu Evangelho, assim como o Senhor usou a vida de Saulo, que o Senhor possa nos encher do Seu amor,
que o Senhor possa nos transformar. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos, Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nos encontramos na próxima aula e fiquem com Deus. Pai do Senhor Jesus. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh.